abandonar tudo isso, entre aspas, eu já. Só no dia de hoje eu já devo estar sentindo isso umas 20 vezes. O querer, entre aspas, não estar fazendo o que eu estou fazendo, o querer não ter a vida que eu estou tendo, isso, essa síndrome de estrangeiro, essa síndrome de estar aqui, mas não pertencer a isso, ou não querer pertencer, ou sei lá que palavras eu posso usar, isso é um incômodo positivo que carrego comigo desde a adolescência. Por que incômodo e por que eu chamo de positivo? Porque se eu vivesse num paraíso em que todo mundo é feliz, não haveria problema. Mas o meu incômodo vem muito mais da infelicidade das pessoas ao meu redor, porque por mim mesmo eu não tenho nenhum problema no campo da infelicidade. Eu nunca me senti assim. Mas a infelicidade alheia, o fato de nós sermos obrigados a comer cadáveres, o fato de nós observarmos na natureza que todas as espécies são violentas, nascem todas com ímpeto para destruir, o fato de perceber que a humanidade inteira se corrompeu, todos nós temos problemas a vigiar em nós mesmos, sob pena de nos vermos fazendo coisas ridículas, horríveis. Então, assim, esse incômodo de existir nessas condições é terrível. Faz-se presente em mim, e esse inconformismo, eu acho, sim, que dignifica. Porque a gente já é obrigado a fazer vista grossa para muita coisa. E eu faço. Faço conscientemente para poder não me encher de doenças, porque esse corpo morre ligeirinho. Se a gente ficar focado no sofrimento de uma criança o tempo inteiro, a gente pega, o nosso corpo contrai câncer, alguma doença. Então a gente tem que tirar a vista, tem que fazer vista grossa, né? E alguns de nós conseguem, outros não. Uma vez eu vi Darcy Ribeiro comentando como Glauber Rocha morreu. Darcy Ribeiro, grande intelectual do Rio de Janeiro, as maiores culturas que já passaram por aqui, já passou por aqui. Glauber Rocha, cineasta reconhecido internacionalmente, etc. e tal, e dá-se conta que estava preocupado com Glauber, porque estava meio depressivo, e chamou ele para tomar um café da manhã com ele. Lá Glauber foi, e no meio do café começou a chorar. E Darcy perguntando, mas o que foi isso, Glauber? Por que é que você está chorando? E Glauber chorava loucamente. Né? Até que tem uma hora que Darcy disse, mas qual é o problema? Aí Glauber disse, as crianças, Darcy, as crianças, eu não consigo mais conceber o sofrimento de uma criança. Cada vez que eu penso no sofrimento de uma criança, eu me destruo, eu não consigo mais evitar isso. E eu ando aqui no Rio, é sofrimento. Eu não consigo, minha vida está se destruindo porque eu não suporto o sofrimento. Ou seja, Glauber era um ser humano que não conseguia mais desfocar. E teve uma síncope nervosa, me parece, alguns momentos depois dessa conversa com Darcy, morreu. Nietzsche enlouqueceu, também devido à percepção da estupidez humana. Ou seja, figuras mais profundas sofrem loucamente pelo fato de não poderem tirar a vista do sofrimento alheio. Não é o sofrimento deles, é dos outros. Né? Eu sofro na minha cota, eu não sou tão profundo e fujo da profundidade para poder sobreviver e para me manter atuante. Mas, assim, realmente tem horas que olhar para o sofrimento humano é a mesma coisa que você olhar para o abismo, e o abismo olha assim para você. E a vontade da inconsequência, que nesses momentos em que a gente percebe a inevitabilidade da podridão, do sofrimento inenarrável que diariamente muitos
muitos seres humanos, muitos animais irracionais, todo mundo sofre o tempo inteiro. Enquanto a gente está falando aqui, tem crianças presas em tudo que é lugar, tem filme, pornografia, tem criança. Se a gente for pensar nisso, a gente começa a se sentir mal. Aí a gente esquece. Né? Então, assim, tem alguém cuidando disso? Tem alguém que cuida da humanidade? Porque desde que o ser humano é desse jeito. Então, assim, não tem ninguém cuidando. Ah, não, mas o ser humano é que faz isso com ele mesmo, sim. Mas esse é o problema. O que é o ser humano? Nós ainda não sabemos. Nós só conhecemos esse tipo de ser humano que nós temos sido até hoje. E esse ser humano que nós temos sido até hoje é um tipo de ser que eu considero pré-humano. Eu repito as palavras de Freud. Nós ainda vivemos num estágio de pré-humanidade, de pré-sapiência, porque a obra é horrível, seja de quem criou isso, seja nossa. Então, sim, existindo diariamente, como a gente é obrigado a existir, eu sempre brinco comigo mesmo, dizendo, se a vida fosse, entre aspas, digna em si mesma, teria um interruptor para a gente apertar aqui, desligar um instantinho, férias. Atenção, não quero que minha cabeça funcione durante 2 minutos, só para eu respirar, só para eu sentir a sensação de ser um alguém que não pensa, que não sente nenhuma vontade, nenhuma emoção, nenhuma sensação durante algum tempo. Nós não temos direito a isso. Nem quando esse corpo dorme a gente tem direito a coisa alguma. Toda hora funcionando tudo aqui dentro. Então, assim, não dá para a gente tirar férias de nós mesmos. Por isso que eu fui para o yoga. Por isso que eu fui, entre aspas, encontrar estados alterados desse tipo de consciência no mergulho profundo que a gente, na prática do yoga, faz na busca de se autoconhecer. É quando o eu humano sai do mundo exterior e mergulha no oceano profundo da sua vida íntima. Mas qual é o problema? A humanidade não tem mais vida íntima há muito tempo. A humanidade não percebe que, por trás da escuridão dos nossos olhos fechados, como dizia Paramahansa Yogananda, está o eu mais profundo da gente e a realidade interior, a realidade espiritual. Aqui, esse corpo não se movimenta lá. É o eu da gente que está só hospedado nesse corpo e se movimenta lá atrás. Então, assim, eu ainda tenho esse escape, porque, mesmo sendo alguém extremamente pequeno e insignificante, eu tenho o privilégio de movimentar o eu da consciência que me caracteriza. Então, eu consigo, entre aspas, viver as coisas da Terra, mas também vivenciar outras coisas que também não recebem lá muito meu aplauso, não. Então, responder a pergunta que me foi feita com honestidade seria tremendamente desagradável, porque eu teria que dizer um sim bem absurdo em relação à pergunta feita, mas a gente tem que ficar aqui. Esse é o nosso drama também, nós amamos, diferente da Turma do Paraíso, que ama blá, 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 mas nós aqui amamos em pleno caos. E lá no paraíso ninguém sofre, então não tem incômodo. A gente aqui, mesmo não sofrendo, o sofrimento de quem a gente ama nos incomoda. Aí você querer sair daqui e deixar quem você ama, e você sabe que você teria alguma utilidade ainda para alguém que você ama, aí você não sai. Esse é o meu caso. Todos nós, seres humanos, por insignificantes que sejamos, nós somos importantes em muitas coisas na vida. E quando a gente se vai, claro que fica a lacuna. Claro que fica, entre aspas, a saudade mamífera, primata, humana. Né? Então, assim, a gente vai ficando, porque nós nos ombreamos uns com os outros, nós somos úteis uns aos outros, procuramos ajudar. Claro, somos horríveis também, temos defeitos, feiuras, mas não dá para ir tomar milkshake no paraíso, sorvete no purgatório, seja lá o que for,
sabendo que tem gente na Terra em condições muito, muito desagradáveis. Então a gente tenta. Vai conseguindo ficar por aqui, mesmo fazendo vista grossa, muita coisa. Mas dizer que Deus está no controle, Deus está no leme, eu não consigo dizer isso. Peço desculpas. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.